Mosquite, leptospirose, cancro, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite. Último bloco do Todas as Coisas, eu quero abrir com a doutora Heloíse. A Norma falou os sintomas que ela teve em decorrência de uma automedicação. Eles são sempre assim ou não? Depende da pessoa? Depende da pessoa, depende de qual medicamento que você fez uma superdosagem ou que você misturou, né? Porque quando você mistura medicamento, você pode aumentar o potencial de efeito colateral. Então, assim, não dá pra gente colocar num saco que vai ter um sintoma ou vai atingir um sistema quando você faz a automedicação. Mas o que a gente sabe é que a intoxicação pode ocorrer sintomas em qualquer sistema. Ela teve um quadro esofagite, né? O sistema gastrointestinal é muito comum, né? Porque a maioria vai ter absorção, mas pode ter sintoma neurológico, pode ter confusão mental, pode ter um monte de sintomas que a gente não consegue prever, porque depende da medicação e depende da tolerância da pessoa. E a orientação é procurar um médico? Com certeza. A gente tem uma participação aqui que eu achei bem interessante, que a automedicação é a Cláudia. A automedicação inclui também medicamentos naturais, as famosas garrafadas. Eu adoro, no Mercado Central tem medicamento para tudo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esses medicamentos naturais. Você gosta, Norma, também de medicamentos natural? Natural, não. Você gosta da farmácia mesmo? Não, tomo também. Eu gosto não tenho preconceito. Quais são os perigos? Primeiro, que se vende lá no Mercado Central, a gente não considera medicamento, tá? Medicamento, ele tem que ser registrado pela Anvisa e lugar de comprar medicamento é na farmácia. Então, essas preparações é de uso tradicional. Você não vai ver médico prescrevendo, você não vai ver farmacêutico prescrevendo, é o uso tradicional. Eu não estou falando que sou contra, né? Eu acho que é cultura, eu nem gosto de entrar nesse caso, mas muitas vezes essas garrafadas, esses preparados vegetais, eles podem estar contendo, né, substâncias nocivas, pode estar contendo contaminação microbiana, principalmente quando é comprado num comércio que não existe uma legislação sanitária o amparando. Então, muitas vezes é fruto de intoxicação alimentar, porque é considerado um alimento, né, uma parte de uma planta, uma decocção de uma planta. Então, eu aconselho não utilizar a garrafada, principalmente para doenças crônicas. Eu já vi muito, vamos lá fazer o uso de um medicamento, de uma garrafada para diabetes. Não, diabetes é uma doença crônica, ela precisa ser controlada por uma equipe multidisciplinar, principalmente pelo médico, um nutricionista, até mesmo um educador físico para fazer atividade física regular, o farmacêutico acompanhar a integridade. E você muitas vezes substitui o medicamento necessário de uma prescrição médica por um medicamento natural, falando, não tem efeito colateral. Gente, se o medicamento faz efeito terapêutico, é natural que ele faça efeitos colaterais. Uma garrafada, ela pode ter efeitos colaterais, ela pode interferir no medicamento regular. Então, o conselho, tem uma prescrição médica, siga a prescrição médica e o mínimo que você colocar de entidades terapêuticas, melhor. Então, aquela conversa de que mal também não vai fazer, não pode, se não quiser bem, pode fazer. Eles têm substâncias químicas, né? Você imagina se a gente pode comer alimentos que não estão contaminados e mesmo assim, por uma reação de hipersensibilidade, a gente ter algum problema, algum sintoma. São substâncias químicas, né? Tudo que a gente fizer uso, que a gente ingerir, pode ter interferência no corpo humano. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O problema é que, assim, o potencial terapêutico do marketing disso, né, de não ter efeito colateral, é muito grande. E o que a gente vê são operações que mostram do tanto de substâncias químicas, às vezes proibidas, que podem ter em medicações, em garrafadas, que a gente nem imagina. Então, assim, você estar comprando o que você conhece é diferente. Né? Então, assim, você não sabe o que aquilo pode causar no seu organismo. Tem uma coisa que está ficando meio que modinha, que são os óleos essenciais. As pessoas põem um pinguinho, até no meu outro trabalho, a minha colega passa e dá aquele cheiro e fala, tô melhor, Aí é pra tudo, E aí eu falei pra ela, isso é assim, tipo, só cheirar? E ela, não, você coloca também uma gotinha na água e bebe. Eu falei, gente, mas... E aí ela me falou o nome, que é melaleuca, que é um desses óleos. E isso? Ele vai saber falar, porque a gente tem formas farmacêuticas, né? Então, assim, isso de absorção na pele, de você inalar, a gente usa isso em medicamentos
medicamentos como formas farmacêuticas. Então, assim, isso não é isento de problemas, não tem como a gente garantir, né? Então, assim, é tudo que a gente inalar, que a gente passar, que a gente comer, que a gente ingerir, pode ter efeito no seu Doutora, mas organismo. um argumento das pessoas que fazem uso desse tipo de medicamento, sei lá, como é que a gente chama, de óleos, é que os medicamentos, eles são, muitas vezes, eles vêm das plantas. Eles falam, antigamente minha avó, minha bisavó tratava com chá ou com a planta tal e sarava. Por que eu não posso tomar uma garrafada com Mais essas um motivo, né, para não tomar, né? Porque, assim, se eles usavam antes e a gente conseguiu fazer um extrato daquilo e formar um medicamento, você acha mesmo que aquilo lá não é isento de efeito colateral? O argumento da doutora é perfeito. Vamos lá. Uma planta tem quantas substâncias químicas? Várias. Então, quantas possibilidades de efeitos colaterais e interação eu vou ter? Várias. Então, quer dizer que um medicamento sintético ele é muito menos seguro do que uma planta? De forma nenhuma. Existem plantas seguras, as que são produzidas, né, com Anvisa, tudo, ela tem estudo para isso, também, usa. Né? Fitoterápico. Ninguém é contra fitoterápico, pelo contrário. O que eu sou contra são ciências que alegadamente são terapêuticas e, na verdade, são outro tipo de ciências. Né? Então, eu acho que a orientação médica, farmacêutica do medicamento, ela é muito importante. Se o óleo tem médicos que cuidam, né, prescrevem óleos essenciais, né, homeopatia, que são ciências diferentes. Não é o princípio da alopatia, eu não quero entrar nesse sentido, que eu acho que não é um assunto, mas tem médicos, farmacêuticos, especialistas que tratam, né, com essas terapias alternativas, que eu respeito, países desenvolvidos a usam, na Suécia, na Inglaterra, nos Estados Unidos um pouco mais resistente, mas que tenha resultados interessantes. Agora é interessante falar que a vovó usava e a bisavó usava. A expectativa de vida da época da vovó e da bisavó era alta ou baixa? As pessoas morriam com 50, 60 anos. Essa ilusão do que hoje a saúde é pior do que era outrora, ela é errada. Se você for notar, nós vivemos hoje 80, 80 e poucos anos. Então quer dizer que a modernidade trouxe piora ou melhora na nossa expectativa e qualidade de vida? Trouxe melhora. Então esse erro que o antigo é bom, ele é totalmente falacioso, né? Ele é um engodo, inclusive de marketing, que o melhor é o natural, Não, é bom coisas naturais, mas os medicamentos trouxe para a gente uma expectativa, uma qualidade de vida, né? Você vai notar que as nossas vós, com 60 anos, já tinham um aspecto de idoso. Hoje, uma pessoa de 60 anos está indo para a festa e instalando o Tinder para arrumar namorado. Então, O engraçado é que as pessoas querem medicamento natural e querem comida industrializada. Né? Eu queria fazer uma pergunta bem rapidinho, também até para a Norminha. Onde que joga fora? Como que eu posso fazer o descarte de medicamentos hoje de forma correta? Você faz como, Norminha? Ela descarta, ela não Ela descarta só, você não só descarta. embalagem. E onde a gente pode descartar, então, medicamentos vencidos? As farmácias hoje, boa parte delas, algumas redes, outras farmácias, têm, né, o lixo especial, está escrito lá, descarte de medicamento. Né? Algumas farmácias, alguns supermercados, procure a farmácia mais próxima, provavelmente eles têm recipientes adequados para dar uma destinação final. Está perfeita a sua preocupação, né? O lixo medicamentoso contamina solo, contamina efluente, tem gente ele deve ser tratado. que tira os comprimidinhos e joga no lixo orgânico, dá descarga, joga não no pode, vaso, tá? não pode. Aquele lixo, aquele tipo de esgoto é esgoto orgânico, né? Dejeto químico, farmacêutico, ele é potencialmente contaminante, então precisa descartar no recipiente adequado, nas farmácias e em alguns outros estabelecimentos. Geralmente, a maioria das farmácias tem um lixo para isso. Já teve campanha da Vigilância Sanitária, junto com o Conselho, e eu acho que essa logística reversa, que em países de primeiro mundo, não é só medicamento não, tá? A bateria do celular, a pilha, são todos lixos contaminantes, né, ecológicos. Então, é interessante, sim, fazer o descarte correto. O medicamento venceu? O medicamento não vai ser utilizado mais, vai lá no lixinho do medicamento. Eu ri de uma amiga, a Norminha, que ela foi num lixo desse e falou assim, nossa, tem tanta coisa boa para eu pegar, ela tem vontade de pegar de volta. Não pode. Não deixa ela ter acesso a esse lixo. Gente, nosso tempo acabou, mas eu quero fazer uma referência aqui. Norma, muito obrigada pela sua participação, a coragem de se expor. E deixar claro aqui que, apesar de tudo que a Norma contou aqui, ela tem essa consciência, já mudou demais, né, Norma, com relação a isso. E a gente vai aprendendo sempre e cada vez mais, né? Mas muito obrigada. Claro, e hoje foi mais uma aula, né? Foi mais um aprendizado.
É lógico que tem esses momentos de crises, né? Igual o Daniel mesmo deixou bem claro, alguns medicamentos a gente pode mesmo usar, uma dor de cabeça. Mas como a doutora também deixou, ó, passou 2, 3 dias, não melhorou, né? Procure um médico. Tá né? certo. Muito obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. Daniel, prazer. Obrigada. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. O Conselho Regional está aberto para a população, para vocês. Foi um prazer. Nem vi passar. Você foi a estrela do programa. Doutora Heloísa, obrigada. Obrigada pelo convite. Viu? Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Camila. Boa noite. Desejo parabéns aí para todos os farmacêuticos. A você que participou com a gente, obrigada pela sua companhia. Lembrando que na próxima segunda-feira, o Todas as Coisas, às 19 horas. E o reprise do programa também no sábado, às 19 horas. Uma boa noite para você. Ou pra fazer dormir, pra deixar tristonho, ou pra fazer sorrir.